Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse sábado a gente vai falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o Maringá na primeira partida da final do Campeonato Paranaense de 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse primeiro confronto. Então vamos lá para falar de Maringá 0, Atlético Paranaense 1, uma partida que aconteceu na tarde desse sábado, lá no estádio regional Willie Davids, em Maringá. Mas não sem antes pedir desculpas para vocês pelo horário que o pós-jogo vai entrar no canal. Tive um compromisso de família, então só deu tempo de terminar de assistir a partida. Saí correndo, tô chegando em casa agora, vou gravar e editar isso rapidinho para que esteja no canal disponível para vocês o mais cedo possível. E a primeira questão que me chamou a atenção na partida de hoje, logicamente, foram as mudanças na escalação, porque, conforme eu antecipei no vídeo de ontem, 4 jogadores tinham pendências físicas e seriam reavaliados para saber se estariam à disposição para a partida de hoje. O lateral direito argentino Leonardo Godoy, o zagueiro Kaique Rocha, o volante Fernandinho e o centroavante Gonzalo Mastriani. Todos eles não foram utilizados de início pelo Cuca, e quem também não foi utilizado foi o meio atacante argentino Bruno Zapelli. Zapelli, que é bastante importante dentro desse elenco, não só pela qualidade técnica que ele tem, é um jogador muito acima da média em termos de recurso técnico, e que tem, lógico, um potencial para ser ainda melhor, ainda é bastante jovem, mas também e especialmente pelo fato de que ele não tem um substituto natural dentro desse grupo de jogadores, não existe um outro meio atacante de formação dentro do elenco do Atlético, e, portanto, preservar o Bruno em algumas partidas específicas para que o clube possa contar com ele no maior número de partidas possível ao longo da temporada vai ser fundamental e vai acontecer mais vezes. É importante que a gente entenda isso. Agora, uma situação que não pode acontecer, a meu ver, é você ter no mesmo meio de campo Hugo Moura e Eric. Isso já foi testado em outros momentos no ano passado. Acaba se perdendo muita qualidade técnica em relação àquilo que oferece o Fernandinho. E por mais que haja um ganho físico, eu entendo que se você utiliza, por exemplo, o Eric, ou o Hugo até, se o Cuca fizer questão disso, ao lado de um Alex Santana, você tem o mesmo poderio físico, porque o Alex é muito forte, mas você tem um ganho de qualidade técnica em relação ao Hugo Moura, por exemplo. O Alex consegue trabalhar melhor com a bola, consegue chegar melhor no campo adversário, é um jogador mais versátil e mais qualificado tecnicamente, entendo que deveria estar à frente. Além disso, claro, chama atenção também a não utilização de início do volante Felipinho, contratado aí recentemente da Ponte Preta, chegou muito bem ao Atlético, tomando conta do meio de campo, e o fato dele não começar como titular nem no momento em que o Fernandinho não entra em campo e o Cuca aposta por um volante de marcação chama atenção. Espero que isso não continue acontecendo. O Felipinho chegou numa crescente muito grande e seria importante, não só para o time titular, mas para a construção do elenco, que esse crescimento dele continuasse acontecendo e ele fosse uma opção tão boa quanto vinha sendo. E claro, se você tem Hugo Moura e Eric no meio de campo, e ao mesmo tempo você tem pelos lados Julimar e Canóbio, você perde muita criatividade, porque o Julimar não participa bem da construção das jogadas, e o Canóbio, por mais que seja muito voluntarioso e consiga até em alguns momentos contribuir com essa construção, não é a principal característica dele. É um jogador mais de profundidade, um jogador mais de lado de campo, que vai te oferecer uma série de outras coisas, mas que não é um articulador, não é a característica principal do jogo dele. E dentro desse contexto, e esse é o segundo ponto do vídeo de hoje, a gente precisa destacar um novo desempenho ruim do Furacão, e especialmente no primeiro tempo, mais uma vez, onde o Atlético não conseguiu traduzir a sua superioridade técnica em volume de jogo, em domínio diante de um adversário tecnicamente inferior. Por mais que os resultados tenham mascarado os problemas, especialmente diante do Operário e hoje, a verdade é que o trabalho tem aí algumas dificuldades nesse início, que, repito, é compreensível pelo fato de ser um trabalho em estágio muito inicial, mas que vão precisar ser solucionados a médio e longo prazo, sob pena de comprometer a competitividade da equipe. Então o Cuca precisa estar atento para uma série de situações. Um terceiro ponto que eu separei aqui, excesso de lançamentos longos. Nem é uma questão, ou pelo menos não é só uma questão do
pouco tempo de trabalho do Cuca. É claro que isso contribui, na medida do possível o Cuca vai procurar sair com a bola no chão, mas como o nosso técnico tem uma preferência pelas transições em velocidade, pela verticalidade nos ataques, a verdade é que os lançamentos longos são um marco muito característico dos trabalhos do Cuca, que sempre que possível vai procurar acionar em velocidade os seus principais jogadores de lado, por exemplo, caso de um Agustín Canobbe, que poderia fazer muito bem esse papel. Mas quando você tem um time marcado de uma maneira tão intensa quanto a gente viu o Maringá marcar o Atlético hoje, isso acabar se revelando de uma falta de criatividade. A gente pouco criou, especialmente no primeiro tempo, refletindo um Maringá muito coeso dentro de campo em termos coletivos e que soube dificultar muito a vida do Atlético. E acho que na soma de tudo que a gente viu em campo, o Maringá foi melhor, tá? Eu também anotei aqui a questão do excesso de laterais cobrados na área, que o pessoal tem chamado carinhosamente de latereio. É uma jogada que faz parte do portfólio padrão dos trabalhos do Cuca, algo que ele sempre utilizou. E eu não vou aqui fazer menção a Cucabol, porque eu acho que é um termo um pouco desrespeitoso, acho que até o próprio Cuca não gosta, se eu não estiver enganado. Mas eu, particularmente, essa é só a minha opinião pessoal, eu não gosto desse tipo de jogada. Eu acho que ela é uma excelente maneira de você desperdiçar a posse da bola. E mesmo que, eventualmente, um ou outro gol saia de jogadas como essa, quando você coloca a lupa sobre essa questão e analisa o quadro geral, você vai perceber que você desperdiça a posse de bola muitas vezes cobrando laterais assim, para conseguir retorno de um gol, como quase aconteceu no jogo de hoje, por exemplo. Então, de minha parte, eu não gosto, sei que o Cuca vai fazer, ele tem o direito de fazer, mas não me peçam para gostar, tá? Aí cada um vai ficar na sua, a gente vai concordar em discordar, como dizem. Eu vou falar então da expulsão do Pedro Henrique. Olhei e reolhei o lance no momento do jogo, não tive tempo de rever com calma, mas achei que o Pedro primeiro puxa o atacante do Maringá pelas costas no momento em que ele consegue o giro e na sequência não consegue fazer o contato com a bola. O toque é no pé direito do atacante do Maringá, e por isso o segundo cartão amarelo foi merecidíssimo. O Pedro foi bem expulso, e por mais que seja um jogador que esteja longe de ser tão ruim quanto algumas pessoas pregam, especialmente nas redes sociais, é um zagueiro que tem alguns problemas e que tá no Atlético há muito tempo, gente. E esse tempo acaba desgastando a relação na medida em que falhas vão se acumulando, e no caso do Pedro Henrique, lógico, tem a grande falha, ou o grande ápice do desgaste da relação com a torcida, que foi a expulsão na final da Libertadores de 2022. Então, por mais que eu entenda a necessidade de você ter um zagueiro experiente no elenco, que foi o motivo pelo qual o Cuca pediu a permanência do Pedro Henrique e para que o Atlético tentasse uma renovação do contrato do defensor, eu sigo sendo favorável a uma saída. Acho que é um bom zagueiro sim, mas o tempo dele no Atlético passou e a gente poderia trazer um outro jogador mais fresco em termos de relação com o torcedor, que vai trazer uma expectativa completamente diferente, que poderia sim ser tão bom quanto o Pedro, e aliviar a folha salarial, aliviar eventualmente esse desgaste com a torcida que faz tão mal para o torcedor, né? E para o jogador também. A gente sabe que o Pedro Henrique não se sente à vontade com isso. Em sexto lugar, eu coloquei aqui a estrela do Pablo, né, que mais uma vez entra em campo e decide, mais uma vez se mostra um jogador muito importante, é um dos maiores artilheiros da história do Atlético. Não acho que ele seja o bagre que todo mundo fala, sempre disse aqui que é um jogador no mínimo bastante útil pela liderança, pela versatilidade, por ter sim alguma qualidade técnica e por ser muito identificado com o torcedor. Então Pablo merece todo o nosso respeito, especialmente pelo sacrifício que fez para sair do São Paulo e voltar ao Atlético. Tomara que ele faça um bom ano, é o artilheiro do Atlético na temporada até o presente momento, e que ele possa continuar aí nessa boa fase e ajudar o clube em 2024, como ele ajudou também em 2023. Próximos passos do Atlético: estreia na Sul-Americana na próxima terça-feira, quando o Atlético enfrenta o Sportivo Ameliano, lá em Assunção, no Paraguai, e na sequência, duelo decisivo com o Maringá, na Liga Arena, no próximo sábado, dia 6, desculpem, que pode marcar a primeira taça, tomara que a primeira, né, que não seja a única taça do ano do centenário do clube. Então a tendência é de estádio cheio. Vou pedir que quem tiver a oportunidade vá ao estádio, faça uma festa muito bonita, porque por mais que eu mesmo diga aqui no canal que o Campeonato Paranaense tem pouco valor, e eu não vou mudar de opinião se o Atlético ganhar, como também não vou mudar de opinião se perder,
É um momento especial para o torcedor, é melhor ganhar do que não ganhar, com toda certeza, e a oportunidade de celebrar uma taça num ano tão especial quanto é o ano de 2024. Arrematando então esse pós-jogo, uma equipe que precisa continuar evoluindo, que tem problemas dentro do contexto de um trabalho em um estágio muito inicial ainda, mas que precisa mostrar a capacidade de amadurecer as ideias do treinador com o passar do tempo. Porque aí, como eu já falei aqui em outros momentos, daqui um mês, daqui 2, a gente vai ver um Atlético muito competitivo sob as mãos do Cuca, né, jogando o futebol que o Cuca considera o ideal, que tem muito a ver com verticalidade, com explosão, com transições rápidas, coisas que a gente sabe que a torcida do Atlético gosta bastante. Então tem tudo para criar uma boa relação com o torcedor, desenvolver um bom futebol dentro de campo, e a partir do momento que essas duas coisas acontecem, o Atlético se torna uma equipe muito competitiva e pode sonhar com grandes conquistas, com a Sul-Americana, com a Copa do Brasil. O brasileiro eu acho um pouco mais complicado, mas por que não? Também daria para pensar com toda certeza. E vocês, gente, o que acharam do jogo de hoje? Quem foi bem, quem foi mal? O que vocês estão achando do trabalho do Cuca até aqui? Tem um pouco mais de um mês agora. Um pouco mais de um mês? Não, quase um mês agora, desculpem. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e curta em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.